Bom dia, alunos do Secoca. Vamos nessa videoaula aprender assuntos novos da unidade 4. Qual é o primeiro assunto que nós vamos aprender? Nós falamos sobre os números decimais, sobre as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a operação de potenciação, que seria potenciação com números decimais. Tudo bem? Antes de começar a falar sobre potenciação de números decimais, vamos relembrar o que seria uma potenciação. Tudo bem? Potenciação é quando você tem um número elevado a outro, onde tem a minha base, que é o número de baixo, e tem o meu expoente, que é o número de cima. A base, que é o número que está aqui embaixo, é o número que vai ser repetido. Então, o número 5 é ele que vai ser repetido. Só que quantas vezes ele vai ser repetido? 2 vezes. Então, vai ser repetido 1, 2 vezes, usando a operação de multiplicação, tudo bem? 5 vezes 5 dá quanto? 25. Ok? Outro exemplo. Se eu quero pegar o número 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. Lembrando, ó, a base, que é o número que está aqui embaixo, é quem se repete. Em cima é quantas vezes ele vai se repetir. O 2 ele vai se repetir, não é? Então eu vou repetir o 2. Mas quantas vezes eu vou ter que precisar utilizar o número 2? 3 vezes. Então eu vou repetir 1, 2, 3. E lembrando que sempre vai ser o quê? Multiplicação. Aqui, ó, eu repito 2 3 vezes. Não é a mesma coisa que 3 vezes 2, tudo bem? Eu tenho que repetir o número de baixo, a quantidade do número do expoente. Então, eu repito 2 3 vezes. Repito 1, 2, 3. Repito 5 quantas vezes? 2. Repito 1, 2. Só dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Potenciação nada mais é do que isso. Só que agora, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar a potenciação com os números decimais. Tudo bem? Como, por exemplo, 0,3 ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá. Se eu tenho 0,3 ao quadrado, então quem é minha base? A minha base é o 0,3. Base é o número que vai se repetir. Tudo bem? Então o 0,3 é quem vai se repetir. Só que ele vai ser repetido quantas vezes? 2 vezes, porque o expoente é quantas vezes eu repito esse carinha de baixo. Então, eu repito 0,3 quantas vezes? 2. Repetir uma, repetir mais uma. Então, repetir ele 2 vezes. Lembrando que sempre vai ser o quê? Multiplicação. Então, quem é 0,3 ao quadrado? É 0,3 vezes 0,3. Então, vamos armar a continha aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Somando todo mundo vai dar quanto? 9, 0, 0. Por quê? Lembra, não quero multiplicar 2 decimais, o que eu faço? Eu esqueço a vírgula e multiplico normalmente, como se fosse 0,3 vezes 0,3. Tudo bem? Então o que eu faço? No final eu vejo quantas casas eu preciso pular. Aqui quantas casas eu pulei? Eu pulei uma casa. Quantas casas eu pulei aqui para chegar no primeiro número? Ó, pulei uma casa e aqui eu preciso pular quantas? Uma casa também. Então, no total, quantas casas eu preciso pular? Eu preciso pular 2 casas. Para onde? Para a esquerda. Vou pular uma. Aqui deu 0, 0, 9. Então, tem que pular quantas casas? Pular uma, 2 para a esquerda. Coloca a vírgula. Então, vai dar quanto? Vai dar 0,09. Tudo bem? Ah, professor, então potência é só fazer isso? Você vai multiplicar ele por ele mesmo. Se tiver vários números, tem algum macete para facilitar a minha vida? Tem. Perceba que eu fiz a multiplicação 0,3 vezes 0,3 de 0,09. Tudo bem? Mas também eu poderia fazer como essa continha? Eu poderia fazer assim, olha. Vamos lá. Era só pegar esse número decimal e transformar ele o quê? Em uma fração decimal. Como é que eu transformo um número decimal em uma fração decimal? O que você faz? Primeiro você faz o tracinho de fração, ok? O que você faz? Você vai tampar a minha vírgula. O que você está vendo aqui? Que número você está vendo? Estou vendo o número 3, então coloco o 3 aqui em cima. Como é uma fração decimal, o denominador vai ser quem? 10, 100 ou 1000. Quantas casas a vírgula precisa pular para chegar na unidade? Precisa pular
uma casa. Então, coloco um zero só. Mesma coisa aqui. Como é que eu escrevo esse número decimal em fração decimal? Tampa a vírgula. Quem está vendo? Estou vendo 3. Então, você coloca o 3 em cima. Tudo bem? Como eu quero transformar em uma fração decimal, o denominador é quanto? 10, 100 ou 1000 e assim por diante. Então, eu coloco 1. Quantos zeros eu vou colocar? Quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade? Eu preciso pular uma casa. Se eu pulo uma casa, eu coloco um zero. Então, ficou 3 décimos vezes 3 décimos. Se eu estou multiplicando duas frações, eu faço o quê? Eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tudo bem? 3 vezes 3, 9. 10 vezes 10, 100. Então deu quanto? 9 centésimos. E para transformar em decimal é fácil. Como é que eu transformo esse número decimal em fração decimal? Repito carinha de cima. Como é que eu escrevo 9 em decimal? 9,0. Mas está sendo dividido por 100. Se você divide por 10, 100 ou 1000, você faz o quê? A vírgula vai para a esquerda. Quantas casas? 2, porque eu tenho 2 zeros. Então vai uma casa para a esquerda, 2. Coloca a vírgula, 0. Nesse espaço aqui, ó, eu acrescento 0 para completar. Então, ó, esse 0 aqui não importa muito, então dá quanto? 0,09. Então tem dois métodos de se resolver. Ou você multiplica normalmente, tudo bem, chega no resultado, ou você faz esse processo, transforma uma fração decimal, para depois você achar o número decimal, tudo bem? Vou fazer mais um exemplinho aqui para você ver. Para vocês verem, né? Perdão. Eu tenho um número aqui, ó, 1,2 ao cubo. Lembra, sempre quando tem uma potência, a base, que é o carinha de baixo, é quem vai se repetir. Então, o número 1,2 é ele que vai se repetir. Só que quantas vezes ele vai se repetir? Eu vou repetir esse número 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, aqui é a quantidade de vezes que eu vou repetir. Então, eu repito ele 1, 2, 3 vezes, através de uma multiplicação. Então, quem seria 1,2 ao cubo? É 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Então, basta fazer a continha. Ó. Vamos lá. 1,2 vezes 1,2. Para multiplicar, eu faço o quê? Esquece que existe a vírgula. É como se fosse 12 vezes 12, tudo bem? Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4 mais nada, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais nada dá 1. Deu 144. Olha essa resposta? Não. Lembra. Quantas casas eu pulo? Aqui eu pulei quantas casas para chegar na unidade? Pulo uma casa. Quantas casas eu preciso pular para chegar nesse primeiro número? Ó, pulei uma casa. No total, quantas casas eu vou precisar pular? 1 mais 1, 2 casas. Vou pular 2 casas para onde? Para a esquerda. Então, 144, eu pulo quantas casas? 2 para a esquerda. Ó, pulei 1, 2. Então, deu quanto isso aqui? Deu 1,44. Professor, esse é o resultado final? Não. O que eu queria? É 1,2 vezes 1,2, depois multiplico por 1,2 de novo. Ó. 1,2 vezes 1,2, que a gente resolveu, deu quanto? 1,44. Falta pegar esse número e multiplicar por quanto? Por 1,2 de novo. Mesma maneira, como é que eu multiplico esses números decimais? Esquece que existe essa vírgula, multiplica normalmente. É como se fosse 12 vezes 144. Você vai fazer como? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Agora é só somar. 8. 8 mais 4 é quanto? 12. Então vai 2. Ó, desce 2, sobe 1. 2 mais 1, 3. 4 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 7. 1 mais nada dá 1. Beleza, deu 1728. O que eu faço? Vou ver quantas casas eu precisei pular. Para chegar no primeiro número, quantas casas aqui em cima eu preciso pular? Eu pulo uma, pulo duas. Então, eu pulei 2 casas. Para chegar no primeiro número aqui, eu pulei quantas casas? Pulei uma casa, ó. Pulei uma só. Então, no total, eu pulei quantas casas? Pulei 3 casas. Então, quantas casas eu vou andar aqui para a esquerda? Eu vou andar 1, 2, 3 casas e coloca a minha vírgula.
Então, quanto que deu? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Deu 1,728. Caramba, professor, deu um baita trabalho, né? Duas contas de multiplicação. Isso foi um pouco complicado. Ok, por isso que existem dois métodos. Naquele caso anterior, o método mais simples era o quê? É só multiplicar 0,3 vezes 0,3. Multiplicamos normalmente e achamos a resposta. Nesse caso aqui, a gente precisaria fazer o quê? Duas contas de multiplicação com decimais. Ia dar bastante conta. Para ficar mais simples, nesse caso aqui, seria melhor o segundo método, ao meu ver. Você pode usar o método que vocês acharem melhor, tudo bem? Só multiplicar ou transformar em frações depois virar número decimal. Como é que eu transformo esse número em fração? Ó, primeiramente tem que ter a linhazinha da fração, tudo bem? Todos os três. Ó, o que eu vou fazer? Para transformar em fração, eu tampo a vírgula. Que número você está vendo? Eu estou vendo o número 12. Então eu vou botar 12 aqui. Agora você faz o quê? Como é fração decimal, eu tenho que colocar quem? Eu coloco 1 e vejo quantas casas eu preciso pular para chegar no primeiro número. Quantas casas eu preciso pular para chegar aqui? Ó? Preciso pular uma casa. Se eu pulo uma casa, quantos zeros eu coloco? 1, 0. Esse 1,2 vai ficar a mesma coisa, né? 12 sobre 10. E esse 12 aqui também, mesma coisa. 12 sobre 10. Não é uma multiplicação? Então, vou fazer o quê? Vou multiplicar todos os de cima e multiplicar todos os de baixo. 12 vezes 12 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 1.728. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 1.000. Tudo bem? Para pegar essa fração decimal e transformar em número decimal, o que eu faço? Escrevo esse número como se fosse número decimal, a parte de cima. 1.728, como é que fica em decimal? 1.728,0. Só acrescentar o vírgula 0. Estou dividido por 1.000, então significa o quê? Minha casa vai para a esquerda. Quantas casas? 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Então vão dar 1, 2, 3 casas. Coloca a vírgula, então vai ficar 1,728. Esse zero aqui, olha, não modifica em nada, tudo bem? Então, tá vendo que eu fiz a mesma conta de duas maneiras e chegou no mesmo resultado? Façam da maneira que vocês acharem melhor. Dependendo da situação, uma maneira vai ficar mais simples e a outra não. Depende muito da situação que vocês tiverem ali, ok? Lembrando, turma, que lembra que quando tinha a potenciação dos números inteiros, o que acontecia? Todo número elevado a zero é igual a quanto? A 1, não era? Aqui continua sendo a mesma coisa. Eu tenho 87,42. Se eu estou elevado a zero, qual vai ser a minha resposta? Vai dar 1. E eu tenho aqui também esse número aqui, ó. 9,751 elevado a zero. Turma, qualquer número, não importa que número seja, se estiver elevado a zero, qual é a resposta? 1. Qualquer número elevado a zero dá quanto? Dá 1, tudo bem? E a mesma coisa nesse caso aqui, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por quê? O que é esse número elevado a 1? Eu repeti esse número aqui quantas vezes? Uma vez só. Então, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, vai dar quanto? Vai dar ele mesmo. Mesma coisa aqui, olha. Todo número elevado a 1 dá quem? Dá ele mesmo. Só você repetir o seu número. Lembrando a regrinha, nunca esqueçam. Qualquer coisa, qualquer número, se tiver elevado a 0, tem que dar 1. Ó, qualquer número elevado a 0 tem que dar 1. Se esse número está elevado a 1, vai repetir o número, vai dar ele mesmo. Ele vai dar 1, vai dar ele mesmo, tudo bem? Então a parte de potenciação é só isso que eu quero que vocês saibam, tudo bem? Bem simples, bem simples. Agora vamos falar sobre, se a gente for de potenciação, a gente vai falar sobre a raiz quadrada. Raiz quadrada com decimais. Então vamos lá, ó. Raiz quadrada com decimais. Vou botar alguns exemplos aqui. Vocês vão ver, vai falar, caramba, professor, não faço ideia de como resolver essa raiz quadrada. É muito difícil, professor. O que eu faço?
Vamos lá? Professor, como é que eu faço essa raiz de número decimal? É muito difícil? É simples. Como é que você faz? Qual é o segredo de resolver uma raiz quadrada de um número decimal? É você fazer o quê? Pega esse número dentro da raiz e transforma em uma fração decimal. Fazendo isso, vocês vão resolver facilmente essa raiz. Como assim? Eu repito meu sinal de raiz. Se eu quero transformar em uma fração, então eu coloco o tracinho no meio da fração. Quando eu transformo um número decimal em uma fração decimal, tu tampa a vírgula. Tampando a vírgula, que número você está vendo ali? 64, não tá? Então eu coloco 64 aqui em cima. Coloco 1 aqui porque tem que ser o quê? Fração decimal. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000. E assim por diante. Quantos zeros eu coloco aqui? Quantas casas eu preciso andar para chegar no primeiro número? Preciso andar quantas? Preciso andar uma, duas casas. Se eu ando duas casas para chegar aqui no meu primeiro número, quantos zeros eu coloco? 2 zeros. Lembrando, se eu ando duas casas, eu coloco 2 zeros. Então, como é que vai ser a raiz quadrada dessa minha fração? Vai ser a raiz quadrada do carinha de cima sobre a raiz quadrada do carinha de baixo. Então é o quê? A raiz de 64. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 64? 8. Por quê? 8 vezes 8 dá 64. Qual é a raiz quadrada de 100? Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 100? 10. Por quê? 10 vezes 10 dá 100. Viu como é simples? Se você pegar esse número decimal, transforma em uma fração decimal. E aí, para resolver a raiz, fica bem mais simples. Igual nesse caso aqui, olha. Embora seja um número grande, o que eu vou fazer? Ó, coloco o símbolo de raiz. Vou transformar em uma fração, não vou? Tampando zero, que número você está vendo? Eu estou vendo o número 25. Tudo bem? Embaixo eu coloco 1, porque eu tenho que saber quantos zeros eu preciso colocar. Que é uma fração decimal. Quantas casas eu preciso andar para chegar no primeiro número? Minha vírgula está aqui. Quantas casas ela vai ter que pular? Ela vai pular 1, 2, 3, 4. Ela pulou 4 casas para chegar no primeiro número. Então, quantos zeros eu coloco? Se eu pulo 4 casas, eu coloco 1, 2, 3, 4 zeros. Então, ficou a raiz de 25 sobre 10.000. Então, vai ser quem? A raiz de 25 sobre a raiz de 10.000. Que eu multiplico por ele mesmo, que dá 25. 5. Que eu multiplico por ele mesmo, que dá 10.000. 100. Tá, professor, você fez essa raiz, mas essa raiz virou uma fração. Mas eu quero um número decimal, o que eu faço? Simples, ó. Que é 8 sobre 10? Como é que eu transformo essa fração em um número decimal? Só escrever o de cima, um número decimal. Quem é o 8? 8 é a mesma coisa que quem? 8,0. Se você divide por 10, 100 ou 1000, a vírgula faz o quê? Ela vai para a esquerda. Quantas casas ela vai vir para a esquerda? Uma só, porque eu tenho um zero. Então, vou dar uma casa para a esquerda. Ó. Pulei uma casa para a esquerda, coloco a vírgula, zero. Deu quanto? 0,80 ou 0,8, que dá no mesmo, tudo bem? Igual aqui, ó, que é 5 sobre 100. Como é que eu transformo em número decimal? Escreve o carinha de cima, que é o 5, como 5,0, tudo bem? Eu estou dividindo por 100. Lembra, dividir por 10, 100 ou 1000 é andar casas para a esquerda. Quantas casas? 2, porque eu tenho 2 zeros. Então, vou pular. 1, 2 casas. Coloca a vírgula. 0. Nesse espaço aqui no meio, que está em branco, eu acrescento 0. Então, quanto que dá 5 sobre 100? É a mesma coisa que 0,05. Tudo bem? Então, só fazer o quê? Uma raiz quadrada de um número decimal, você vai transformar esse número decimal em uma fração decimal, resolve essa raiz, depois de resolver essa raiz, você transforma essa fração que você achou em um número decimal de volta, tudo bem? Então aqui não é 0,8? Então se eu pegar 0,8 vezes 0,8, vai dar 0,64. Nossa resposta aqui não deu 0,05? Então se eu pegar 0,5 vezes 0,5, vai dar 0,0025, tudo bem? Porque lembra, o que é raiz quadrada? É o número que vezes ele mesmo dá aquele valor, tudo bem? Show de bola. Vou colocar aqui mais dois casos onde pode cair na raiz quadrada com o número decimal e o que a gente deve fazer em cada situação, tudo bem? Caramba, vamos lá. Esse caso aqui, ó.
Turma, sempre quando tiver uma raiz quadrada, dentro dessa raiz quadrada tiver uma fração onde um desses elementos, ou o numerador ou o denominador, seja um número decimal, ou os dois tenham números decimais, como é que eu faço a raiz quadrada? Bem simples. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer que a minha vírgula chegue até a unidade, tudo bem? Então eu tenho que pular uma casa em cima e embaixo. É como se eu fizesse o quê? Se eu pegasse esse 8,1 e multiplicasse por 10. O que é multiplicar por 10? É pular uma casa para a direita. Faço em cima e embaixo. Multiplico em cima e embaixo por 10. Então vou dar uma casa para a direita. Ó. A vírgula vem para cá. Ó. Então fica como? 81 em cima. 4,9 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 49. Porque lembra, o que é multiplicar por 10? O número decimal é pular uma casa para a direita. Pulei, pronto. Sumiu a vírgula em cima e embaixo. O que eu faço? Agora é só fazer a raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Tudo bem? O que eu multiplico por ele mesmo que dá 81? 9. 9 vezes 9, 81. O que eu multiplico por ele mesmo que dá 49? 7. 7 vezes 7, 49. Tudo bem? Show de bola. Então, olha, eu tenho que 9 sétimos. E agora, cadê? Deixa eu ver. Só isso. Pronto. Resolvemos. Agora, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Raiz de 3,6 sobre 10. O que eu faço? Se eu tiver um número decimal numa fração dentro de uma raiz, preciso fazer o quê? Que essa vírgula suma. Então, eu preciso pular uma casa só para a direita, para ela sumir. Então, eu faço o quê? Basta multiplicar por 10, em cima e embaixo. Então, em cima vai ficar como? 3,6 vezes 10 vai sumir a vírgula e vai ficar com 36. Tudo bem? Que vai pular uma casa para a direita. Ó. Pulei uma casa, 36. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, ficou como? A raiz dessa fração. Então, é a raiz do carinha de cima sobre a raiz do carinha de baixo. O que eu multiplico por ele mesmo que dá 36? 6. 6 vezes 6, 36. O que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? 10. 10 vezes 10, 100. Aqui, nesse caso, tem como transformar em um número decimal. O que eu faço? Quem é 6 em decimal? É 6,0. Mas eu estou dividindo por 10. Tem um quociente com 10 embaixo. Então, eu faço o quê? Se eu dividir por 10, eu mando casas para a esquerda. Quantas casas? Uma, porque eu só tenho um zero. Então, eu vou pular uma casa para a esquerda. Coloca vírgula 0. Então, vai ficar como? 0,6. Ou 0,60, que é a mesma coisa. Tudo bem? Show de bola! Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, que talvez na atividade de vocês caia essa pergunta e vocês tenham esquecido o que seja, é isso aqui, ó. Se eu tenho um resultado de um valor, exemplo, agora a nossa continha aqui, a gente fez 0,3 ao quadrado no começo e achamos que é quanto? 0,09. E fizemos 1,2 elevado ao cubo. E deu quanto? 1,728. O que acontece, turma? Se eu perguntar quantos algarismos na cara decimal eu tenho, o que eu estou falando? Quando eu falo algarismos, quando eu falo sobre algarismos na casa decimal, é o quê? Lembra, a parte decimal é a parte que vem depois da vírgula. Tudo bem? Então, se eu perguntar quantos algarismos eu tenho na casa decimal, significa o quê? Quantos números eu tenho depois da vírgula? Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 1, 2. Então, eu tenho quantos algarismos? Tenho 2 algarismos. Professor, o zero conta? Sim, zero é algarismo. Algarismo, como posso dizer algarismo? Algarismos são números. O zero é considerado um número. Então, eu tenho 2 algarismos. Nesse caso aqui, eu tenho quanto? Eu tenho 3 algarismos. Então, perceba, turma, o que tem de legal que a gente pode analisar aqui? Perceba que se eu estou elevando um número, por exemplo, que tenha um número, vírgula, outro, se eu estou elevado a um expoente 2, quantos algarismos eu vou ter depois da minha vírgula? 2 algarismos. Se eu tiver um número elevado ao cubo, quantos algarismos eu vou ter depois da vírgula? 3 algarismos. Coincidência, né, turma? Depois tentam fazer um teste. Tenta elevar ao 4, elevar a 5, para ver o que vai ter. Quantos algarismos você vai ter depois da vírgula. Analise isso e tente ver. Olha, se eu estou elevado a 2, eu vou ter 2 algarismos depois da vírgula. Se eu estou elevado a 3, eu vou ter 3 algarismos depois da vírgula.
uma boa coincidência, tudo bem, turma? Então, o que eu queria que vocês soubessem da parte de potenciação e de raiz de números decimais, eu já ensinei para vocês. É só isso que eu quero que vocês saibam. E agora vamos falar sobre os exercícios. O que acontece? Agora nós estamos, sexta-feira, passando algumas atividades. Então o que eu quero? Eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 42 a 44 e da página 45 até a página 49. O que eu quero que vocês façam? Na aula de hoje, eu quero que vocês façam apenas os exercícios da página 42, 43 e 44. Por quê? Essas 3 páginas eu vou corrigir na sexta-feira, tudo bem? Vou mandar o vídeo de correção e vou mandar o gabarito geral, tudo bem? Já os exercícios da página 45 até a página 49, eu vou querer que vocês façam na sexta-feira, durante a aula. Então acontece o quê? Na sexta-feira, a Cíntia vai passar para vocês esses exercícios para vocês fazerem, da página 45 até a 49. E da página 42 até a 44, eu vou mandar a correção, tudo bem? Só dessas 3 páginas, tudo bem? É só isso que eu quero que vocês façam, tudo bem? Até a próxima videoaula, turma!